Damasceno, a primeira pergunta é que o senhor já trouxe aí papelzinho com a Constituição, eu já falo a seguinte: muita gente falando que a intervenção é inconstitucional, ou seja, ilegal, podemos dizer assim. Ela é legal, ela está de acordo com a Constituição de 1988? Pois é, por vários fundamentos, por vários motivos, ela se apresenta inconstitucional. Inconstitucional, ou seja, inconstitucional, não contrária à Constituição. Contrária à Constituição. Primeiro, o presidente da República precisaria ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Né? Ele não precisa pedir autorização, mas a oitiva, ouvir, é obrigatório. Não aconteceu. E ele não aconteceu previamente. A segunda é que não explicita, não diz qual é o fato que fundamenta a intervenção. Precisa de ter um fundamento de fato, um fundamento de direito. E este fundamento precisa estar explicitado. Ele diz genericamente que a intervenção se destina a garantir, a restabelecer a ordem pública. Né? Só que ele diz assim, qual é o aspecto da ordem pública que está sendo violado no presente momento? Ele precisaria explicitar isso. Né? Não há uma comoção, né, na sociedade civil, né, um grave comprometimento da ordem pública. A sociedade não está em guerra civil, que precisa de uma intervenção militar para fazer cessar, né, um conflito, uma animosidade entre grupos rivais que estejam se digladiando pela sociedade. Eu vim do centro até agora aqui, correndo o risco, evidentemente, de ser parado num sinal por um menino que me roubasse até o carro ou me levasse o relógio, correndo esse risco. Mas eu não posso dizer que eu estava vivendo uma situação de grave comprometimento da ordem pública. Né? Então, nós não temos essa situação, né, que seria um dos motivos para a intervenção. A regra da Constituição é de que a União não intervirá nos Estados. Aí fala, exceto, a Constituição explicita os poucos casos em que essa intervenção é possível. A intervenção é um instrumento, segundo a Constituição, de defesa da ordem constitucional e da ordem democrática. Ela precisa ser exercitada com responsabilidade. Da forma como essa intervenção foi feita, e a primeira desde a Constituição de 88, porque o que tivemos até então foram apoios, né, a governos estaduais, o que temos aqui é a primeira intervenção feita no atropelo e que pode ser uma porta aberta, pode ser o escancaramento de uma porta para outras violações da Constituição posteriormente. O senhor tem medo que isso seja um precedente que abra uma brecha para que outras intervenções sejam feitas? Tal como foi na Primeira República. A Primeira República, sempre que um líder de oposição, um líder regional, bandeava para a oposição ou custeava o alambrado, como dizia o Brizola, né, tinha intervenção federal para poder restabelecer o poder da oligarquia, o poder federal no âmbito dos estados. A forma como essa intervenção foi proclamada até agora, nesse decreto 9288, ela é muito perigosa. Inclusive diz que o cargo de interventor é de natureza militar, né, não tem essa natureza. A intervenção é uma medida excepcional, transitória, na estrutura administrativa do Estado. Então, o que tivemos aqui neste caso foi uma intervenção na governadoria do Estado, retirando do governador Pezão o poder de nomear o secretário de Segurança. Não tem natureza militar, tem uma natureza político-administrativa. Esse decreto, né, eu vendo por quem ele foi assinado, né, eu pensei que o governador Moreira Franco estivesse na assinatura, não está o Carlos Marum, é um dos que assinam, né, o deputado Carlos Marum, essa figura emblemática deste momento da República, é um dos que assinam esse decreto. E isso me lembrou... Só para lembrar, é aquele que ficou conhecido após ter dançado e tudo mais, como se fosse... aquela figura. Aquela figura, é um dos que assinam. Agora, isso me lembrou, em 1986, quando um decreto como este foi assinado pelo então presidente José Sarney, que também era vice e assumiu a presidência da República, prometendo abaixar os preços, né, por meio de decreto. E manipulando o sentimento de medo da população, o ideólogo deste decreto prometeu acabar com a violência no Rio de Janeiro em 6 meses. Que era o medo também da inflação e tudo mais, juntar no temor. A gente falou disso na semana passada. E acabou falindo o Estado. Foi eleito com essa mentira e acabou falindo o Estado, levando o Estado à bancarrota, que até hoje não se recuperou.